Se você assistiu os 2 últimos capítulos e se reconheceu em alguma coisa, parabéns! Você já está num lugar que a maioria dos donos evita. Mas reconhecer o padrão não muda ele, tá? Essa é a diferença de onde a maioria trava. Meu nome é Fernanda Ferreira e este capítulo responde a pergunta que eu ouço com mais frequência de donos que já passaram por esse processo. Eu já sei disso, então por que eu continuo fazendo a mesma coisa? Existe um momento muito específico na jornada de qualquer dono que decide olhar para si mesmo. Ele lê, ele assiste, ele ouve, faz sentido, ele se reconhece, ele fica desconfortável muitas vezes por alguns dias, mas depois ele volta para o mesmo padrão. E não é porque ele é fraco, não porque não quer mudar, mas porque mudar comportamento enraizado não funciona com a mesma lógica que aprender, por exemplo, uma habilidade nova. Você não muda um padrão emocional de 30, 40 anos com instrução e prática. O mecanismo é diferente. Enquanto o dono não entende isso, ele vai continuar se cobrando por não mudar e usando a falta de mudança como prova que não consegue. A resposta que eu encontrei dentro da Gabster e no trabalho com líderes é simples, mas desconfortável. Você não mudou ainda porque mudar comportamento enraizado exige 3 coisas ao mesmo tempo. E quase todo mundo tenta com uma só: percepção, método e um ambiente que não permita voltar para o automático. Percepção sem método vira reflexão que não sai do lugar. Método sem percepção vira técnica que não sustenta. E os dois sem um ambiente que responsabilize vira intenção que desaparece na primeira pressão. Deixa eu ser mais concreto sobre cada um. Percepção é o que os 2 últimos capítulos tentaram criar. É a capacidade de se ver com clareza. Não de como você gostaria de ser, mas como você de fato está sendo. E aqui o ponto que a maioria ignora: percepção não é evento, é prática. Você não vê uma vez e ponto. Você precisa de uma estrutura que te coloque diante de você mesmo com regularidade. Já o método é o que transforma intenção em comportamento repetido. Não exige mudança sustentável no improviso. O dono que decide: eu vou reagir diferente sob pressão, sem nenhuma estrutura de prática, vai reagir diferente uma vez, mas vai voltar ao padrão na segunda. Método aqui não é curso, é ritual. Uma pergunta que você faz para si mesmo antes de uma reunião difícil é uma revisão semanal de onde o padrão apareceu. É alguém de fora que te devolve o que você não consegue ver sozinho. E o ambiente que não permite voltar para o automático é o mais subestimado dos 3, porque o automático é confortável. E sem pressão externa, o cérebro sempre vai escolher o caminho que já conhece. Tem 4 coisas que não funcionam para mudar padrão enraizado. E vale nomeá-las porque todas aparecem razoáveis. Ler sobre o assunto sem aplicar. Leitura cria consciência, não mudança. Fazer um curso sem acompanhamento. Curso entrega conhecimento. Quem entrega mudança é o que acontece depois do curso. E esperar que o time mude antes de você mudar. O time responde ao ambiente que o dono gera, não o contrário. E querer resultado diferente fazendo exatamente a mesma coisa. Isso não é crítica, é uma descrição de como o cérebro funciona. O padrão antigo ele tem vantagem enorme sobre o comportamento novo. Ele é automático, ele é rápido e por dentro ele parece certo. Mudar não é uma questão de força de vontade, é uma questão de estrutura. O que funciona e que eu vi funcionar na prática começa com uma percepção antes da ação. Antes de tentar mudar alguma coisa, você precisa conseguir se ver com clareza. E isso não acontece sozinho, acontece com estrutura, uma pergunta diária, um diário de liderança, uma pessoa que te devolve o que você não está vendo. Depois vem responsabilização real, não a cobrança que você faz para si mesmo, que dura até a próxima semana difícil. Uma estrutura externa que mantém o compromisso vivo, mesmo quando a urgência do dia tenta te enterrar. E por último, e talvez o mais difícil, é disposição para sentar com o desconforto sem responder rápido, porque a maioria dos padrões que o dono carrega exige justamente evitar esse desconforto. E mudar o padrão exige permanecer no desconforto tempo suficiente para criar um caminho novo. Não tem atalho, mas tem método. E método muda o que a força de vontade não consegue. Mudar começa quando você para de se perguntar por que não mudou ainda e começa a se perguntar o que está faltando para a mudança acontecer. Quase sempre a resposta não é esforço, é estrutura. E estrutura se constrói. Me conta, você já tentou mudar algum padrão de liderança e voltou para o mesmo lugar? E o que faltou?